Fala pessoal, beleza? Kelvin aqui com mais uma videoaula para vocês. Hoje uma aulinha de Illustrator e a gente vai estar aprendendo hoje a como fazer esses efeitos com texto. Esse texto em perspectiva, esse texto curvado aqui, texto esférico e esse cilíndrico. E a gente vai estar usando o Illustrator para estar criando esses efeitos aqui, beleza? Aula bem rápida, acredito que vocês vão gostar demais. Então fique comigo até o final para você aprender aí como é que desenvolve esses estilos de texto. Então bora lá para a ação. Vou criar um novo documento. Eu já tenho o meu documento criado aqui. Um documento qualquer, pode ser para impressão, para web, tanto faz. E a primeira coisa que você vai ter que fazer é escrever os textos, tá? Os textos que a gente vai utilizar para estar criando os efeitos. Eu vou copiar aqui esses backgrounds e vou jogar para cá, só para a gente não perder tempo com as cores, tá? Para a gente colocar aqui. Então bora lá, a gente tem texto criado, 1, 2, 3, 4 textos. E a gente vai utilizar as formas e a ferramenta de 3D para estar desenvolvendo esses estilos. Então bora lá. Eu vou utilizar um primeiro texto aqui, vou fazer primeiro com este texto curvado. Vou colocar uma cor nele, colocar um laranja. E vou criar um retângulo. Vou criar um retângulo aqui. Mais ou menos aqui com este formato. Então bora lá. Vou vir aqui em janela e vou habilitar a janela de símbolos. Ok? O atalho é Shift Ctrl F11. A minha já está ativa aqui, ó, já está ativa. Então você vem aqui, habilita símbolos para a gente começar. Então eu vou arrastar esse texto curvado, eu vou arrastar aqui para dentro do painel de símbolos. E ele vai aparecer aqui as opções, você pode dar OK, essas opções aqui mesmo, símbolo dinâmico, clipe de filme, você dá um nome se você quiser, vou colocar aqui, ó, texto curvado. Pronto, ele criou o símbolo, você pode apagar tá, esse aqui se você quiser, mas a gente vai lá começar a trabalhar. Vou dar uma cor aqui para esse cilindro, vou colocar aqui cinza, vou vir agora com o cilindro, com o meu retângulo, perdão, selecionado, vou vir em efeito, 3D, revolução. Vou marcar a opção visualizar e ele vai criar aqui o cilindro pra gente. Agora eu vou trabalhar aqui na perspectiva dele, mas eu vou aumentar aqui o deslocamento antes. Ó. Deslocamento eu vou aumentar aqui para mais ou menos 97 e ele vai mostrando aqui pra gente como é que ele vai ficar. E eu vou mexer aqui na rotação desse cilindro, deixar ele mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos isso. Posso até trabalhar de outros formatos aqui. Vou diminuir aqui o deslocamento. Vou deixar assim, ó. Diminuir não, né? Aumentar 210. E a rotação eu vou deixar aqui, que a gente pode alterar depois quando a gente precisar. Agora eu vou vir aqui em mapear arte. E aqui nós temos as superfícies, né, que seriam as faces, aonde a gente vai aplicar o texto. Eu posso, a primeira superfície eu posso aplicar na parte de dentro, aí eu posso selecionar a parte externa aqui, a parte de trás e aqui essa outra parte. Então a gente pode aplicar o texto em várias superfícies aqui. Eu vou selecionar essa aqui, ó, essa superfície aqui, ó. 4 de 4, a quarta superfície. E aqui em símbolo eu vou escolher o meu texto curvado. E agora eu vou clicar aqui em geometria invisível. E eu vou clicar aqui em ajustar as dimensões. E ele vai esticar o texto para preencher toda a minha superfície. E agora eu posso diminuir este texto do tamanho que eu quiser. Eu rotacionei aqui, ó. Você pode rotacionar também. Eu vou aumentar só um pouquinho, só para ele completar aqui. Praticamente assim, quase no finalzinho.
A gente marcou aqui a geometria invisível, tá? Se o seu não tivesse marcado, ele ficaria assim, ó. Ele mostraria a forma e o texto. Quando você marca a geometria invisível, ele marca apenas o texto. Ok. E a rotação eu posso mexer, tá? Eu tenho aqui algumas predefinições, ó. Frente, ó, parte superior. Eu tenho aqui fora do eixo abaixo. E eu posso alterar aqui, ó, de acordo com o que eu preciso. Ó, esse aqui ficou até legal, esse formato ficou bem legal. Então, ok. E eu tenho aqui o meu primeiro efeito criado. Posicionar aqui esses retângulos aqui para fora da minha prancheta. Vou aumentar aqui o tamanho. E vou arrastar aqui o meu primeiro efeito. Aumentar um pouquinho mais. Só uma coisa que eu preciso avisar para vocês. Por exemplo, se eu for mexer aqui no tamanho, ele vai desconfigurar. Então, eu tenho que vir em objeto e expandir a aparência para eu poder diminuir ou aumentar sem perder as configurações. Beleza? Então, fica aí a dica para vocês. Então, a gente tem o nosso primeiro efeito aqui. Agora nós vamos fazer o texto esférico. Eu vou vir aqui, criar uma elipse, o atalho a tecla L, criei uma elipse, na cor cinza mesmo. E eu vou pressionar a tecla C, para mim selecionar aqui a tesoura. Vou dar um cliquezinho aqui nessa haste, e aqui nessa. Com isso eu vou dividir esse círculo, essa elipse em duas. A gente vai selecionar essa parte, vou deletar, vou ficar só com essa aqui. Vou arrastar meu texto esférico aqui novamente para a janela de símbolo, colocar aqui texto esférico. É praticamente símbolos e texto, beleza? Para a gente fazer esses efeitos aqui, bem simples mesmo. Agora eu vou vir aqui, ó, novamente em efeito, com minha elipse selecionada, efeito 3D, revolução. Agora eu vou marcar visualizar novamente e a opção escolhida aqui, ó, é sombreamento plástico, beleza? Tem outras opções aqui, mas tem o esboço, tem o sem sombreamento, sombreamento difuso e o plástico. Mas aqui é só para a gente visualizar como é que funciona o 3D, mais ou menos aqui para a gente ter uma noção. Vou vir aqui novamente em mapear arte e eu vou escolher aqui, ó, vamos ver uma superfície apenas, eu vou escolher aqui o meu texto esférico. E agora eu vou marcar a opção geometria invisível e eu vou aumentar o meu texto e posicionar aqui aonde eu quero. Posso diminuir ele um pouquinho mais e a gente vai posicionando aqui o texto de acordo com o que a gente precisa e até ficar num formato legal aqui que não atrapalhe a leitura. Vamos posicionar aqui mais ou menos. Ó, aqui eu acho que já fica bem legal. Ok e ok. E a gente tem aqui o nosso texto esférico criado. Beleza? Agora a gente vai para o próximo texto, que vai ser o texto cilíndrico. Então eu tenho aqui meu texto cilíndrico. Eu vou criar aqui novamente a ferramenta retângulo. Eu vou criar um cilindro, mais ou menos isso daqui. Mudar a cor dele para cinza novamente. Vou vir em efeito, 3D, revolução, visualizar, e ele vai criar aqui o cilindro para a gente. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em mapear arte novamente e eu esqueci de criar o símbolo do contexto. Vamos lá então. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou diminuir esse retângulo para ele ficar mais fininho. Agora eu vou arrastar meu texto aqui, ó, para dentro da janela de símbolos novamente, meu painel de símbolos. E agora sim, eu vou vir em efeito, 3D, revolução, visualizar, marcado. Vou vir em mapear arte, marca geometria invisível. Vamos ver aqui as faces que a gente tem.
gente vai trabalhar nessa face aqui, ó, na terceira. Geometria invisível, e eu vou jogar aqui o meu texto. Vou posicionar ele aqui, e agora vem uma dica, ó. Você pode, acho que você já viu, você pode rotacionar esse texto. Com o Shift pressionado você rotaciona ele e ele fica com a rotação aí de 45 graus mais ou menos, 45, 30 graus. Ele faz a rotação pra gente. Vou ajustar aqui para o tamanho do meu... Opa! Dá um clique. Rotaciono. Mais ou menos aqui. Vou esticar ele aqui e aqui, ó. Posso até diminuir um pouquinho. Então são efeitos aí que a gente cria com a ferramenta de texto. Acho que assim ficou bem legal, ó. Dá pra ver que é um texto cilíndrico mesmo. Então aqui a gente já tem um efeito criado. E eu posso aqui, ó, testar outras rotações para a gente ter efeitos diferentes no nosso texto cilíndrico. Então eu vou testar aqui, ó, isométrica baixa, e ele já faz essa rotação aqui. Tem uma acima, à direita. Então, de acordo com o que você precisa aí, você consegue mexer na rotação do seu objeto. Vamos escolher um aqui, mas acredito que você já entendeu. Vou deixar esse aqui mesmo, e você pode mexer por aqui também, beleza? Você pode adicionar uma perspectiva, caso você queira. Ó, a gente consegue aí uns efeitos bem bacanas. Então, ok, a gente já tem um efeito. E se quiser mudar a cor, como é que faz? Se quiser mudar a cor dele, você tem que editar aqui o símbolo. Ó. Você pode abrir aqui que você não consegue. Você vem aqui no símbolo, 2 cliques, escolhe aqui o texto e altera a cor. Vou colocar ele em branco, um cinza aqui, ó, bem clarinho. Então você altera a cor do símbolo, você vê que alterou aqui também. Você arrasta ele para cá. Então a gente já tem um outro texto. Vou apagar aqui esses para a gente limpando o nosso palco. Esse aqui a gente já fez. E agora nós vamos fazer o texto em perspectiva, parecendo aquele cubo em perspectiva. Então vamos lá, vamos criar aqui o retângulo. Vou dar a cor dele aqui, cinza novamente. E agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos vir em efeito, 3D, extrusão e bezel, na verdade. Vamos marcar a opção visualizar. E aqui nós vamos aumentar a profundidade. Ó. Vamos colocar aqui mais ou menos uns 475. E aqui a gente vai mexer na rotação dele. Ó. A gente pode deixar ele assim. Ó. Eu vou deixar ele bem aqui assim, ó, pegando essas 3 faces. Bem isso. Aí você vai mexendo, fazendo de acordo com o que você precisa, o estilo que você quer utilizar de rotação. A essência é a mesma. Então a gente tem aqui o nosso efeito. Eu vou dar um OK para mostrar algo para vocês. Você vem aqui em janela e você tem aqui a aba de aparências, Shift F6. Essa janela serve para você editar os efeitos depois que você realiza a aplicação. Então, por exemplo, a gente criou a extrusão aqui no nosso cubo. A gente criou o nosso cubo. E para a gente poder editar ele, talvez depois a rotação que a gente precise, a gente vai através do painel de aparências. E lá a gente vai ter todos os efeitos. Vou mostrar para vocês aqui. Então eu tenho aqui aberta a minha janela de aparências. Ó. Eu tenho os efeitos aqui. Ó. Traçado, não tenho nenhum. Preenchimento. Opacidade tem padrão 100%. E aqui eu tenho o efeito, ó, extrusão e bezel. E eu clicando aqui nessa opção, eu abro a janela de efeitos novamente e eu posso alterar de acordo com o que eu preciso. Ok? Vou cancelar aqui. E eu vou arrastar o meu texto, vou aumentar ele um pouquinho. Eu vou arrastar ele aqui para minha janela de símbolos novamente. Renomear. Texto em perspectiva. Ok, posso apagá-lo. E agora nós vamos vir aqui pela aparência, extrusão em bezel, visualizar,
Vou vir aqui em mapear arte. E aqui eu tenho as faces. E eu posso eu posso colocar o texto em todas as faces disponíveis. Aqui no caso eu tenho 6 faces, eu posso colocar texto nas 6 faces. Mas não é isso que a gente precisa. Então vamos lá. Primeira face, ele já vai mostrar aqui para mim qual é. E eu vou escolher o meu texto em perspectiva. E ele já vai aplicar. Vou clicar em ajustar as dimensões. E eu vou diminuir um pouquinho só. Para não ficar tão assim, tão grande. Posso marcar a geometria invisível. Ele vai mostrar aqui pra gente ou não. Você escolhe. E agora eu vou escolher uma outra face. Tem aqui, essa aqui não vai aparecer, então não tem necessidade. Essa aqui também não. Essa de baixo eu vou colocar outro texto. Eu vou colocar o texto esférico. Vou rotacionar esse texto. E vou ajustar as dimensões. E ele vai ajustar o tamanho perfeito aqui para mim. Vou diminuir com Shift pressionado. Posiciono ele aqui. Posso até aumentar, já que tem uma sobrinha ali. Aumentei. Beleza. Agora eu vou escolher outra face. Essa face aqui eu vou colocar outro texto. Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar novamente o texto esférico. Não, vou colocar o texto em perspectiva mesmo. Mas aqui com essa rotação. Então eu vou só diminuir ele. Vou esticar ele um pouquinho aqui, não tem problema. Aqui só para vocês entenderem como é que funciona. Posicionei aqui. Posso marcar a geometria invisível, ok. Beleza, temos aqui o nosso texto. Aí é só eu jogar ele aqui. Vou mudar a cor dele, vou colocar aqui uma cor. Vou colocar aqui um amarelo mais queimado. Escolher aqui um amarelo queimado. Mais ou menos isso. Vou diminuir ele um pouquinho. Pronto. E eu vou vir aqui. Visualizar e ele já altera aqui para mim. Só vou vir aqui em mapear arte e vou novamente ajustar as dimensões, vou diminuir. Pronto, aqui. E na outra face, que é essa aqui, não é essa, eu vou aumentar também. Então você pode alterar aí o texto depois de pronto, só editando os símbolos. Ok, ok. E eu vou jogar o meu texto aqui, ó. Tá aqui posicionado. Vou expandir. Objeto, expandir aparência. E eu posso diminuir aqui para ficar de acordo com o que eu quero. Se eu quiser mudar a cor desse aqui agora, ó, como eu expandi ele, vou desagrupar tudo. Vou desagrupar novamente. E agora eu tenho aqui apenas o texto, ó. E eu vou dar 2 cliques aqui, abrir ele e vou colocar uma cor amarela aqui também. Vou colocar essa cor aqui, mais ou menos, tá? Não vou copiar a cor do outro, não. Qualquer coisa, ó, clico aqui e no meu teclado copio o amarelo. Ele vai copiar a cor do texto amarelo. Então a gente tem aqui os textos criados com vários formatos. Beleza? Recadinho. Você pode utilizar esse efeito não só apenas para texto, você pode utilizar texturas ou padrões. Então, por exemplo, se eu quiser criar um padrão aqui de elipse, só eu criar um elipse, seguro Shift Alt, arrasto, crio mais uma, Ctrl D, vou duplicando e aqui eu vou criando aqui um padrão com elipses e você pode utilizar esse padrão junto com o efeito de bevel, extrusão para criar esses efeitos 3D, beleza? Então é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, deixe aí nos comentários dicas de próximos vídeos também, curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho do canal para você receber vídeos novos, beleza? E então fico por aqui e até a próxima, valeu!